327. A partir de agora, daremos início às entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá. É sempre bom lembrar que este espaço é pensado e planejado para você, eleitor, examinar as propostas, avaliar o desempenho de cada candidato e, para assim fazer valer o seu direito democrático no dia 2 de outubro. As entrevistas foram marcadas por sorteio, acompanhado por representante de cada candidato e disponibilidade de agenda. Todos terão 30 minutos de tempo e esperamos que utilizem esta oportunidade com ética e moralidade, sem ofensas e ataques a outros candidatos. Este é nosso objetivo, debater o futuro da capital do estado e ajudar o eleitor a escolher melhor o seu candidato. Para responder às perguntas e falar diretamente a você que nos acompanha, está aqui nos estúdios o candidato Julier Sebastião da Silva, que é do PDT. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo. Boa tarde a tu, boa tarde aos nossos telespectadores do Canal 27 e do programa Eleições 2016. É uma honra estar aqui e poder debater e dialogar com todos os cuiabanos e cuiabanas. Candidato, quem é Julier Sebastião? Arthur, Julier Sebastião nasceu na Chapada dos Guimarães, na beira do Rio da Casca, tem 47 anos, 2 filhas. Vim para Cuiabá aos 2 anos, morei na Araés, estudei no Baú, morei no Alvorada, hoje antigo Quarta-feira, no Boa Esperança, estudei na Escola Técnica, na UFMT. Fui advogado da Pastoral da Terra, procurador do Estado e juiz federal por quase 20 anos. Então, e que todos conhecem aqui em Cuiabá, pela minha história, e por ser daqui, conhecem a minha família, enfim. Candidato, a cultura do Cinturão Verde, elas são importantes geradores de renda para os produtores da agricultura familiar. Qual a sua proposta para essas famílias que dependem desse importante ramo de atividade aqui na capital? Arthur, o nosso programa de governo ele tem, entre seus pontos, alguns aspectos centrais para a melhoria da economia e das finanças de Cuiabá. Num desses pilares está justamente a implantação, a promoção do nosso Cinturão Verde. E nós temos uma proposta muito clara sobre isso. Nós queremos criar o centro de abastecimento com as características próprias do centro de abastecimento, que possa ser o logradouro, onde os nossos pequenos produtores do Cinturão Verde possam fazer o intercâmbio de seu produto com os feirantes, com os mercadistas em Cuiabá e também com os consumidores diretamente no varejo. Isso integrado ali ao distrito industrial, fazendo com que nós tenhamos indústrias e empresas próprias vinculadas à nossa produção do Cinturão Verde. Então vejam que nós temos essa preocupação de incluir os nossos pequenos produtores rurais, porque são eles, Arthur, que produzem aqui em Cuiabá hortaliças, plantam feijão, mandioca. Vejam que nós temos uma agricultura muito forte do ponto de vista da monocultura da soja. Mas aqui em Cuiabá, quem nos dá o prato do dia a dia, quem bota o nosso feijão na mesa, são os pequenos produtores. E é isso que nós queremos resgatar e colocar como um ponto central de fortalecimento da nossa economia. Recentemente foi mudado ali a central de abastecimento da capital, que era no Verdão, né? Sim. Agora está no Distrito Industrial. O senhor deseja continuar com a permanência naquele local ou o senhor pretende ampliar ou mudar? Não, nós vamos implantar por completo o centro de abastecimento de Cuiabá, naquela região, aproveitando a infraestrutura que temos ali do centro, do Distrito Industrial, para que nós possamos fazer esse intercâmbio entre a produção e as indústrias. E, evidentemente, que uma das coisas que vamos colocar no centro, ali no Distrito Industrial, e conversamos isso já com a Associação dos Empresários e Industriais daquele distrito, é de ter uma subprefeitura dentro do Distrito Industrial para que nós facilitemos a vida dos nossos empresários, a nossa economia ali, que é muito forte, colocarmos uma infraestrutura com banheiros públicos, por exemplo, creches para as trabalhadoras, porque os empresários reivindicaram, me disseram que tem mais de 10 mil trabalhadores naquela região e não tem creche, não tem transporte público, porque a linha de ônibus não entra, enfim. Nós vamos dotar tudo isso e integrá-lo ao SEASA, que pretendemos ampliar e estimular que os nossos pequenos produtores o tenham como seu local de segurança para a venda de sua produção e ter renda e emprego para todos. Candidato, falando de meio ambiente agora, o que o senhor pretende fazer com o aterro sanitário para amenizar os danos causados ao meio ambiente? Olha, essa questão dos resíduos sólidos, ela é uma preocupação mundial, Arthur, né? Porque essa questão ambiental
ela diz respeito a todos nós. Né? Nós queremos ter uma cidade sustentável. Uma Cuiabá do século XXI é uma Cuiabá que é sustentável do ponto de vista econômico, social e ambientalmente. Né? E Cuiabá tem um problema sério em relação a isso. Né? Cuiabá é uma das poucas cidades em que não há, em que o lixo não é coletado do ponto de vista seletivo. Né? Não há coleta seletiva em Cuiabá. O nosso aterro sanitário ele já não comporta mais nada, né? Efetivamente. Há um projeto de lei na Câmara de Cuiabá que trata da questão dos resíduos sólidos que está parado, mas também partindo do ponto de vista errado, ou seja, excluindo as cooperativas de catadores, enfim. O que nós queremos é incluir as cooperativas, os trabalhadores que trabalham diretamente com a questão dos resíduos sólidos, numa discussão que torne economicamente viável o lixo. Né? Vejam que se nós conseguirmos fazer uma reciclagem adequada e conseguirmos montar uma usina a partir da reciclagem do nosso lixo, ou do nosso lixão, como dizem todos, nós vamos ter uma fonte de renda, não só para os trabalhadores e cooperados dessas cooperativas, mas também uma fonte ativa na nossa economia, que vai ser uma usina de resíduos sólidos, por exemplo. Eleito prefeito de Cuiabá, qual vai ser a primeira medida? Olha, Arthur, essa questão, ela sempre, no início do governo, as medidas que você toma, elas já sinalizam que tipo de governo você terá. Né? Então, nós temos no nosso programa de governo o eixo central. Nós vamos governar para todos, mas preferencialmente vamos dar prioridade aos mais pobres. Ou seja, isso significa dizer que as políticas sociais no município serão o foco da atenção do prefeito, de sua administração e de toda a política municipal. Né? Então, nós vamos cuidar daqueles que precisam ser socialmente atendidos pela prefeitura. Porque isso é uma dívida histórica, Arthur, que Cuiabá tem com a sua população, com o seu povo pobre. Eu brinco assim, digo nós, né, porque somos daqui, tem uma dívida com os nossos bugrinhos, né? Nos incluímos aí nessa classificação, porque dizendo que exatamente isso, tem 300 anos que Cuiabá só se volta para as suas elites. Então, é hora de invertermos essas prioridades e colocarmos a prioridade nas políticas sociais públicas. Então, as primeiras medidas serão em relação à saúde, sem dúvida nenhuma, em que nós vamos colocar em prática o programa Saúde aos 300, imediatamente com intervenção no sistema público de saúde, chamando para si da responsabilidade da prefeitura de organizar o caos que vive nesses dias no sistema público de saúde. E vamos chamar a discussão também, e isso logo no início, a questão da passagem de ônibus em Cuiabá. Vamos fazer licitação e vamos colocar a passagem mais barata dentre as capitais. E veja que isso é possível, Arthur, porque nós já fizemos isso, o PDT. A passagem mais barata do país é em Fortaleza, cujo prefeito é do PDT. A passagem lá é R$ 2,75. Vejam que não há qualquer justificativa para a passagem em Cuiabá ser R$ 3,60. Preço de São Paulo, R$ 3,80. Preço do Rio, sede das Olimpíadas, R$ 3,80. Integrando ônibus, BRT, VLT e metrô. Isso no Rio de Janeiro. Qual a justificativa para o preço de R$ 3,60 da passagem de ônibus em Cuiabá? Nenhuma. E nós, nos primeiros 100 dias, vamos tomar providência sobre isso. Vamos dar prioridade ao cuiabano, ao povo cuiabano que utiliza do ônibus. E vamos lutar e vamos colocar o preço da passagem em nível adequado. Candidato, o senhor pretende manter os servidores hoje no Executivo? Ou como que o senhor pretende até enxugar a máquina eleito for? A primeira coisa que se tem que ter presente, Arthur, é que uma administração que entra, ela tem que ter um projeto claro de governo. E aí adequar-se a estrutura administrativa a esse projeto de governo. Nós temos como prioridade resgatar essa dívida social com os mais pobres de Cuiabá. Porque é isso que nós vamos fazer. Vamos cuidar de gente, porque cidade moderna do século XXI cuida de gente. Ela é humana e ela inclui as pessoas que estão excluídas. Tá? Então, nós vamos fazer isso. E, obviamente, que isso vai significar que a estrutura administrativa vai se ajustar a esse programa. Tá? Então, essa questão de demissão ou não de servidores
Em primeiro momento, isso não consta do programa de governo, porque nós não temos esse diagnóstico. Ao contrário, nós temos que a prefeitura ela é deficiente do ponto de vista administrativo para atender essas demandas sociais. O que nós vamos fazer é alterar essa estrutura de forma que as prioridades invertidas, porque nós estamos falando em inversão de prioridades, sejam atendidas. Quando a gente fala em inverter prioridades, a gente está falando em não aumentar custos, porque nós não vamos aumentar o bolo, nós vamos dividir melhor o bolo. Candidato, em 2015, na Operação Ararate, o Ministério Público Federal denunciou o senhor por venda de sentença. Como o senhor explica esta acusação? E lembrando também que a Polícia Federal também, em cumprimento de mandado judicial, invadiu a residência do senhor para prender documentos. O que o senhor explica sobre essa situação naquele ano? Olha, todos estão sujeitos ao Estado e ninguém está acima da lei. Essa é a primeira coisa. Eu fui 20 anos juiz e tenho isso como um princípio. E isso eu já aplicava lá quando, em 2002, prendi o João Marcanjo Ribeiro e desmontamos o crime organizado no Estado, né? Ou seja, a política pública de segurança mais eficiente que esse Estado já teve. Ou seja, aquela coisa de cadáveres na avenida do CPA, em bairros, isso nós terminamos com isso. E essa é a minha história e a minha biografia. E eu confio na Justiça e a Justiça, portanto, anulou tudo justamente por isso. Então, as coisas se resolvem na Justiça. As pessoas sérias resolvem as coisas na Justiça. E isso nós fizemos e eu posso me apresentar aqui e pedir o seu voto para que nós possamos mudar Cuiabá. Recentemente houve a intervenção na CAB ambiental aqui na capital. Da onde o senhor irá tirar recursos para manter o saneamento básico e até melhorar aqui em Cuiabá? Olha, a primeira coisa, Arthur, é uma questão que todos os cuiabanos têm que saber. O que foi feito em relação ao saneamento em Cuiabá foi uma irresponsabilidade, né? Se entregou todo o destino das famílias cuiabanas no que se refere à água e esgoto, que são fundamentais, a uma empresa privada, sem qualquer fiscalização, com omissão do poder público, e não sei mais o que temos por aí, né? Nós vamos retomar o serviço de saneamento e esgoto para a prefeitura. Nós vamos tirar a CAB, vamos rescindir o contrato e vamos promover a volta da Sanecap. Por quê? Chega de água podre, chega de água suja para os cuiabanos. Chega de não ter esgoto. Em 4 anos de contrato, desde que os então prefeitos, Wilson Santos e depois o Galindo, e depois a omissão do Mauro, desde que foi privatizado o sistema de saneamento, nós não tivemos 1 milímetro na rede de esgoto ou na rede de saneamento construído pela concessionária. 4 anos só explorando os cuiabanos e prestando um serviço de péssima qualidade. Então, Arthur, nós vamos retomar a Sanecap para a prefeitura e com responsabilidade e diálogo com a população, estabelecer tarifas adequadas, planejamento do sistema, ampliação e facilitar o acesso universal ao saneamento. Ou seja, que todos em Cuiabá, no nosso governo, tenham água e esgoto. Aos jovens desportistas aí da capital, qual é o projeto que o senhor já está desenvolvendo para o esporte aqui de Cuiabá? Arthur, tudo se começa com prioridade. Vejam que em Cuiabá, esporte, cultura, lazer não é a prioridade. Tanto que nós temos uma secretaria, que é a Secretaria de Cultura, de Esporte, Turismo, e o que mais couber lá vai enfiando na secretaria. Nós não pensamos assim. Então, nós vamos ter uma Secretaria de Esportes, que vai promover o esporte em Cuiabá, que vai promover uma política conjugada com a educação, onde nós vamos ter no sistema público municipal a educação em tempo integral e, portanto, vamos ter 2 secretarias e mais uma terceira, a Secretaria de Juventude, trabalhando na formulação e execução de uma política de esporte que facilite a formação de atletas, que incentive o esporte amador e que incentive também a profissionalização. Por quê? Nós temos arenas esportivas que precisam ser integradas à comunidade, à cidade e exploradas economicamente, inclusive para a formação de novos atletas. E tudo isso com muito diálogo e cooperação.
O senhor citou também um pouco sobre a cultura, né? De que forma que o senhor vai fomentar a cultura aqui em Cuiabá? Já começa por aí, Arthur, ou seja, o que eu falei sobre o esporte, nós falamos sobre a cultura. Teremos só uma Secretaria de Cultura, e não a Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo, Cozinha, não, Secretaria de Cultura. E não vai ser só a Secretaria de Cururu e Siriri. Falamos de cultura regional, vamos promover a nossa cultura com muito orgulho que nós temos de ser cuiabanos, o cururu, o siriri, a nossa arte, o nosso artesanato, mas também vamos incentivar a que o mundo contemporâneo esteja em Cuiabá. Ou seja, a música clássica, a dança, a arte. E para isso nós vamos lutar no nosso mandato para que concluamos um teatro municipal. Ou seja, que tenhamos uma arena de cultura apropriada ao tamanho de Cuiabá e à cultura que aqui é promovida. E para isso, Arthur, é preciso muito diálogo com aqueles que fomentam a cultura em Cuiabá. Ouvir todos, todos são importantes para que nós façamos desse universo de diversidade uma cultura pujante, com uma secretaria que organize e viabilize administrativamente esses interesses e que nós possamos, sim, como uma cidade de 300 anos, mostrar ao Brasil a qualidade da nossa cultura e o grau de desenvolvimento que temos nessa área. O país aí, no último ano, passou por uma grande manifestação, né, onde eles pediram o impeachment da presidenta Dilma, né? O senhor é contra o impeachment, por quê? Olha, Arthur, nós somos da nossa aliança, o PDT, o PT e o PCdoB são partidos nacionais. Nós temos posições nacionais, com as quais eu concordo. Ou seja, o que está havendo no país é um golpe. Agora, evidentemente, que nós estamos aqui para falar de eleições municipais. E é por isso que eu digo, temos que fazer a defesa e denunciar o golpe. Isso é uma coisa. A outra coisa que os cuiabanos querem ouvir dos candidatos, e é por isso que nós estamos aqui, são propostas para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, para a melhoria da sua rua, do sistema de saúde, educação, de transporte público. Então, há essa dimensão nacional, que nós concordamos, mas aqui nós estamos com um foco bem definido. Vamos melhorar a vida de cada cuiabano, de cada família cuiabana. E para isso, vamos ter diálogo, cooperação e incluir todos. A começar pelas mulheres, por exemplo, que nós temos uma vice, a vice mais preparada e qualificada dos vices que se apresentaram, Arthur. Por que nós estamos dizendo isso? Porque em Cuiabá nós não tínhamos nenhuma secretária municipal. Agora que entrou uma secretária, porque o então secretário deixou a pasta para concorrer como vereador. Então veja que Cuiabá tem 53% aproximadamente de mulheres, todas muito bem formadas, qualificadas e cidadãs ativas do município, tanto economicamente quanto socialmente. Qual a justificativa para que as mulheres não participem da administração da cidade? Não há justificativa nenhuma. Então, nós começamos porque a gente não só fala, a gente faz. Se vamos incluir as mulheres, começa com as mulheres já tendo uma vice. Já dizendo claramente aos cuiabanos e cuiabanas que teremos secretárias, seja secretária de Finanças, de Governo, de Planejamento, de Cultura, de Esporte, ou seja, das áreas que compreendem a administração pública municipal. Além de criarmos a Secretaria de Mulheres, que promoverá e incentivará políticas públicas destinadas às mulheres e às famílias. E para isso é o nosso compromisso, já com a nossa vice-prefeita, Jússi Ribeiro. Ela já começa com essa responsabilidade de fazer com que as mulheres sejam respeitadas do ponto de vista democrático e institucional em Cuiabá. E quando eu digo isso, Arthur, porque o PDT tem essa característica, ou seja, em relação às mulheres, nós já começamos demonstrando, temos uma vice. Em relação à passagem de ônibus,
nós já apontamos. A passagem mais barata é a de Fortaleza, que é administrada pelo PDT. Então, já fizemos. Em relação aos servidores públicos estaduais e a luta pelo RGA, o deputado Zeca Viana, nosso presidente regional, teve um destaque fundamental. E quem ajuizou a ação em defesa dos servidores foi o PDT no Supremo Tribunal Federal. Então, o PDT não só fala, faz e mostra. E é isso que nós vamos fazer em Cuiabá. Trazer para a administração municipal os bairros, as mulheres, os jovens com a Secretaria de Juventude, a cultura, o esporte, o lazer e o trabalhador e a trabalhadora. Tudo isso conjugado num eixo central. Vamos governar para todos, mas vamos melhorar a vida dos mais pobres, porque assim nós melhoramos a vida de todos. Candidato, a pergunta referente que eu entendi aqui sobre se o senhor é contra o impeachment da presidenta Dilma é justamente porque o senhor ocupando o cargo no Executivo, o senhor também precisaria do governo federal para auxiliar o senhor. Então, caso ela não ocupe mais o mandato, eu gostaria de saber como é que o senhor iria lidar sem o apoio da presidenta. Olha, os governos do presidente Lula e da presidente Dilma são responsáveis por grande parte dos investimentos que tivemos em Cuiabá nos últimos 10, 15 anos. Os investimentos federais. Então, da nossa parte, se os adversários acham que isso é ruim, para nós é ótimo, na minha opinião, para nós e para a população que tem as obras. Tá? E em relação ao presidente interino, que, na minha opinião, não tem legitimidade, nós manteremos a relação institucional. Tá? Como o prefeito Mauro Mendes mantinha com o governo federal, erradamente, na minha opinião, porque o governo federal sempre investiu aqui, deveria ter boas relações com o governo federal. Nós somos da cooperação, do diálogo e da conversa, Arthur. Na defesa dos cuiabanos, eu converso com todo mundo. Com o presidente legítimo, com o governador que está parando o Estado, com um prefeito que é ausente, com a nossa população que é honrada, pujante e que quer mudanças. Então, para esse objetivo, Arthur, converso com todo mundo. No quesito educação, o senhor recriará o Cuiabá Veste? Olha, nós vamos dar uma outra configuração a essa formação que é intermediária entre o ensino médio e o ensino superior. Até porque não existe mais vestibular em Mato Grosso. Né? Hoje, o Sistema Nacional é o Enem. Então, nós vamos trabalhar e vamos manter uma unidade que prepare os nossos estudantes, os nossos cuiabanos e cuiabanas jovens, para que tenham condições de passar no Enem e não só disputar vagas em universidades em Cuiabá, mas por conta do Enem ter acesso ao UNB, ao FRJ, a universidades Brasil afora. Portanto, nós vamos instituir, e isso está dentro do nosso projeto de governo, um novo instituto que faça e que respeite a peculiaridade hoje que existe. Não temos mais vestibular, portanto, temos que preparar os nossos jovens estudantes para que consigam lograr êxito no Enem e aí sim disputar as vagas Brasil afora. E esse é o nosso compromisso com a juventude. Candidato, e as propostas para a segurança pública de Cuiabá, quais são? Arthur, essa questão da criminalidade em Cuiabá, ela é aterrorizante. Nos bairros, a coisa, como diz aqui, está feia. Né? Nós compreendemos muito bem essa realidade, Arthur. Tanto que temos no nosso projeto de governo um programa que chama Cuiabá Segura. Esse programa, ele já começa com a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Ou seja, reconhecendo que 80% daquilo que nós chamamos de segurança pública é responsabilidade da Prefeitura. 20% é responsabilidade do Estado, ou seja, o policiamento. Então, na segurança pública, a responsabilidade do policiamento é do Estado, mas tudo mais é responsabilidade do município. Então, nós vamos ter a Secretaria Municipal de Segurança Pública, vamos criar a Guarda Municipal como ela deve ser criada, conforme está na Constituição Federal, e não esse arremedo que existe em Cuiabá. Vamos instituir uma Guarda Patrimonial, vamos trazer para a pasta da Segurança Pública Municipal a iluminação pública,
dizendo claramente à população, a iluminação é uma questão de segurança. Sabe por quê, Arthur? Local iluminado, claro, limpo, não tem bandido, porque os bandidos se aproveitam da escuridão. E nós vamos trazer a iluminação para a pasta da segurança pública. Vamos impor aos proprietários de terrenos baldios a obrigação de mantê-los limpos, seja no centro ou nos bairros mais distantes. Vamos levar os serviços de limpeza, pavimentação a todos os bairros da cidade. Por quê? Está provado cientificamente, Arthur, isso é pesquisas em matéria criminal. Locais em que há limpeza, em que o Estado está presente, o poder público está presente, em que se consertam as coisas, são locais onde a criminalidade cai drasticamente. E é isso que nós queremos fazer em Cuiabá com o projeto Cuiabá Seguro, que tem ainda no seu cerne os chamados Centros de Convivência e Segurança. Nós vamos instalar um em cada bairro, ou nos bairros em que a população não for um número suficiente, distritais, centros distritais, chamados Centro de Convivência e Segurança, onde nós vamos ter uma cesta de serviços como a Guarda Municipal, a Guarda Patrimonial, vamos reservar espaço para a Polícia Comunitária e vamos falar para o Estado. Olha, estamos fazendo a nossa parte, Estado. Bote a polícia aqui que a população está precisando. Vamos ter lotérica para que os moradores não precisem se deslocar para pagar uma conta de luz, água ou telefone até no centro da cidade, sendo assaltados. Vamos ter posto de correio nos bairros, porque Arthur, esses dias eu estava no Pera 90 e eles me relataram lá, os moradores, que não recebem mais correspondência porque os carteiros são assaltados. Então, colocar um posto de correio no Centro de Convivência e Segurança e levar outras utilidades como posto de serviço da Secretaria de Segurança Pública para retirada de carteira de identidade, título de eleitor, ou seja, facilitar a vida nos bairros com a presença do poder público. E isso fará cair drasticamente a criminalidade na capital. E aí sim nós vamos chegar no governo do estado e falar, governador, nós fizemos a nossa parte. Nós, cuiabanos e cuiabanas, fizemos. Agora o Estado precisa fazer a sua, colocando policiamento em número e qualidade adequada no bairro. Candidato, a TV Mato Grosso agradece a presença do senhor aqui e gostaria de deixar agora as considerações finais. Arthur, primeiramente agradeço você pela gentileza da entrevista. Falaram para eu não falar, mas eu vou falar ao Jajá Neves, que aqui está, né? E a todos que aqui estão no estúdio, aos nossos telespectadores desse programa, e dizer que eu me sinto muito honrado, Arthur, de poder me apresentar aqui as propostas da nossa coligação para Cuiabá, porque nós somos a esperança, o futuro e a renovação da política aqui em Cuiabá. Vamos incluir os mais pobres no âmbito da prefeitura. E para isso, meu caro amigo, minha cara amiga, eu preciso do seu voto, né? Vote no 12, vote no Julier, para nós mudarmos a história de Cuiabá. Vamos ser outra Cuiabá a partir de 2017. Um grande abraço e muito obrigado. Este foi a primeira entrevista com os candidatos a prefeito de Cuiabá. Amanhã eu peço que vocês nos acompanhem às 13 horas com o candidato Emanuel Pinheiro do PMDB. Muito obrigado, boa tarde e até amanhã. Obrigado. Não, valeu, boa. Serviços de conexão para sua empresa é Titânia Telecom. Proteção avançada, internet dedicada é Titânia Telecom. Rápida navegação, alto desempenho, interligação entre empresas, Titânia Telecom. Serviços de voz, de dados, de mobilidade, de segurança, Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas, 3315-2800.